Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Entrando aí mais uma vez no ar para mais uma live. Vamos que vamos. Galera, muito boa noite. Dias cada vez mais corridos, muita coisa acontecendo. Fala mestre Átila na área. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim que tem muito a ver com a nossa pegada, com o que a gente tem feito, que é sobre terceirização de times, que é o core do que a Salesforce tem feito aí. Esperando, cara, o nosso convidado de hoje chegar, cara, o grande Marcelo. Acho que vai ser um papo animal. Marcelo é um cara que tem uma experiência muito maneira. A gente vai falar aqui online, vai se conhecer principalmente online. E vamos que vamos. Bom, galera, só para deixar registrado enquanto o Marcelo não chega aí, a gente tá com muita coisa acontecendo, mas principalmente aí para a galera que está acompanhando a gente, treinamento Black Belt rolando a todo vapor. Então você que já fez lá, dá feedback pra gente. Você que não fez ainda, hoje tem mais uma aula ao vivo com Gustavo Malavota. O primeiro Black Belt que a gente chamou, faixa pretíssima, para, cara, trazer essa pegada pra gente. Para quem não sabe, tá acompanhando aí, a gente tem feito... A ideia é trazer uma trilha de formação onde a gente vai trazer várias faixas pretas para darem conteúdo, e esses conteúdos vão ser online. Então, assim, tem link na bio, verdade, bem lembrado, a Átila. O primeiro conteúdo, o primeiro faixa preta que já está com a gente dando treinamento é o Gustavo Malavota. Então, cara, já fica o aviso aí para você que é vendedor, para você que quer capacitar seu time, entra lá e vamos compartilhar esse conteúdo, fazer esse treinamento, que tem sido, cara, muito maneiro. E vamos que vamos. Bom, deixa eu ver se eu consigo chamar o Marcelo aqui. Fala, Marcelo. Como é que tá, Fábio? Beleza? Melhor agora que você conseguiu entrar aqui, pô. Obrigado. Que beleza, Que beleza, cara. Eu não sou muito do Instagram, mas eu falei pra minha esposa que eu tenho que ir, né, cara? Que não tem como fugir mais, né? Se não pode vencê-lo, né? Junte-se a eles. Sim, cara. E até para sair um pouquinho desse corporativismo, LinkedIn, etc. Mas maravilha, cara. Prazer imenso de ser convidado aí, Fábio. Grande fera aí. Fiquei feliz de verdade, cara. Obrigado. Que isso, cara. Eu te agradeço por criar esse tempinho pra gente aí. É um prazerzaço. A gente não conseguiu falar antes, né, cara? Tá bem corrido aí. Eu falei, não, é bom que a gente faz ao vivo a Vera. Deixa eu te conhecer aqui, pra galera saber, né? Legal, né? Cara, eu sei que tu tem uma jornada aí. Ontem tava olhando você, as coisas que você faz lá, o LinkedIn, etc. É um dos maiores especialistas aí de Pipe Drive. Bom, eu não vou ficar te apresentando, não. Cara, deixa eu aproveitar que você já entrou aqui. Então já chega chegando, Marcelão. Fala de você, quem é você, pô, se apresenta pra galera que não te conhece ainda conhecer. E vamos tocar nosso papo. Pode ser? Legal, ótimo. Então, o meu nome é Marcelo Silva, eu sou gaúcho, como bom gaúcho, eu moro em Floripa, é claro. E quem eu sou, né? Eu sou um cara que me divirto muito vendendo e eu me apaixonei por ajudar as pessoas a se divertir com vendas e vender mais de forma produtiva e prazerosa. De fato, eu tenho um prazer imenso em vender, em falar de vendas, eu tento levar isso para as pessoas. Eu trabalho na área de vendas há uns 20 anos, acho que meio que como tu, né, Fábio? Eu peguei toda a transação, toda a mudança, né? Desde a chegada do e-commerce, que disseram que o vendedor ia acabar, que agora ia ser e-commerce, Verdade. até essa transformação aí das vendas com a receita previsível, esse modelo de insight sales que veio só para unir o útil ao agradável, né? E trabalhei muito tempo com consultoria comercial e hoje eu atuo só com mentorias para gestores comerciais que já têm um processo estabelecido e que queiram deixar eles meio que no estado da arte, né? E que utilizem, claro, o Pipe Drive. Então, eu decidi focar num pequeno nicho específico, que é onde eu curto demais, assim, tô me divertindo pra caramba. Caraca, animal. O Malavota tá na área aí com a gente, uma das coisas que eu mais admiro desse cara. E todo mundo que eu vejo que é fera máxima, braba,
geralmente tem uma humildade em compartilhar, em participar. Então, o Malavota está sempre aí curtindo as coisas e tal. Acho que você deve estar acompanhando, que a gente está com o treinamento Black Belt dele gratuito na Sales Farm. Ele cedeu para a gente lá um treinamento que é pago, que ele cobra, ele cedeu para a gente lançar uma trilha para formar os vendedores, Marcelão. Então, pô, brigadaço, Malavota, nosso sócio embaixador aí, tamo junto. E, Marcelo, cara, você é um cara que tem muito a agregar nessa questão de gestão de vendas e tal. Mas, assim, fala pra gente. Eu tenho, assim, várias perguntas para te fazer, mas queria te deixar livre aqui para tu trazer, cara, a tua visão. Tu sabe o que a gente tem feito pela Sales Farm, né, que tem uma missão que é uma missão desafiadora de utilizar vendas como você falou, eu me identifico muito, porque, cara, eu sou um cara que vim de vendas, eu já contei essa história, não sei se é aqui, mas na verdade eu fui trabalhar com vendas, Marcelão, porque vendas era a última coisa que eu imaginava fazer na vida. Eu era um cara gago, tímido, cara... Vendas era... Exato, cara, com um grave problema de autoestima e tal, e fui vender porque eu fui de encontro à minha dificuldade, sabe? E comecei a descobrir ali que tinha um talento, que tinha uma... da minha fraqueza eu tirei força, e eu costumo dizer, cara, que vendas me trouxe tudo que eu tenho na minha vida hoje. Falta muito o que conquistar, mas eu posso dizer que tenho uma carreira bem sucedida por causa de vendas. E aí vai uma... não só uma pergunta, mas uma deixa aí para você falar sobre isso. Grande parte do propósito que move a gente aqui na Sales Farm é utilizar vendas, tendo acesso aí a bons produtos, a bons serviços, para que pessoas possam fazer sua vida, ganhar sua vida, terem renda, terem trabalho das suas casas, trabalhando com vendas, porque, na minha visão, vendas é a forma mais acessível e democrática da pessoa mudar de vida, né? Assim, e fazendo algo que é maravilhoso, mas a gente é suspeito para falar. Então, pô, queria que você comentasse sobre o que você acha disso, quais os desafios que você vê, cara, o que você acha desse movimento. A gente está falando de terceirização, né? E terceirização a gente sabe que tem um lado da moeda lá que muita gente vem falando, que você não pode terceirizar core, que vendas é core, etc. Cara, então assim, mas bate, como bom gaúcho, eu quero ouvir tua opinião. Fale para nós aí esse negócio. Cara, bem legal. Pô, feliz demais de estar aqui. Tu falou coisas muito importantes, né? Primeiro, a questão da autoestima, né? E quando eu comecei em vendas também, eu entrei... Quando eu comecei em vendas, não era uma profissão muito legal, né? Até desde aquela época já era um telemarketing, etc e tal, apesar de que telemarketing tem um papel muito importante, né? Mas vendas é uma profissão, é uma das poucas profissões que não exige... Uma das primeiras profissões em que tu poderia ser um profissional de extrema performance, de uma senioridade absurda, e não ter nenhuma escolaridade de nível superior específico em vendas, né? Agora que está surgindo metodologias, etc. Então, e outra questão é que das soft skills que o mercado mundial vê daqui para frente, para essa nova geração, vendas é uma das principais, né? Que é saber se comunicar, saber enxergar oportunidades onde não existe. Então, eu concordo contigo, vendas, ela realmente resolve tudo, né? Mesmo que tu seja alguém de tecnologia, tu precisa ter uma visão de vendas, e não de vendas como uma coisa ruim, né? Eu costumo dizer que se a gente olhar os filmes americanos de vendas, de empresas, nunca é o CEO o principal do filme, é sempre o vendedor, né, cara? Então o vendedor tem que ter essa autoestima de mesmo que ele está começando a carreira, ou mesmo que ele já tenha lá 20 anos de carreira, não esteja conseguindo recolocação, vender, cara, é uma coisa que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas têm isso no cerne, vou vender, eu gosto de vender, etc e tal. E se a pessoa abraça vendas é um foguete, né? Não tem teto. Então eu posso estar trabalhando na minha empresa, ao mesmo tempo eu posso ter uma estratégia de copy para prospectar no LinkedIn para vender um produto de afiliados. Então a minha renda, a minha qualidade de vida, ela depende unicamente do meu esforço. Então eu acredito muito, eu já acreditava antes na questão de terceirização, de vendas independente, e agora, depois dessa pandemia, acredito mais ainda, né? Então, eu vejo que a pessoa entra na empresa
e ela tem essa visão de que, cara, só dentro de uma empresa eu consigo me desenvolver. Quando, na verdade, se tu é vendedor de uma empresa, uma inside sales bacana, e tu se desenvolve por conta, o teu lado empreendedor, de buscar uma renda extra, né? Até porque os maiores empreendedores, os caras têm vários tipos de rendas, né? Tu mesmo, tu tem vários empreendimentos, né? E vendedor não tem passado. Então, a gente ter autoestima de, cara, eu sou vendedor, eu gosto do que eu faço, vale muito a pena abraçar essa visão que o mercado abraça. Você pode trabalhar no meio financeiro, você pode trabalhar na área de saúde, você pode trabalhar em vendas porta a porta. Vendas vai resolver problemas de todos os lugares, assim. Então eu vejo com muito bons olhos essa terceirização, porque ela empodera esse vendedor, ela tira o vendedor do script, do entre aqui no meu plano de carreira, que a gente vai te guiar até o sucesso, né? E ele dá para o vendedor, olha, cara, a vida é assim, você pode ganhar você pode competir uma vaga com 15 milhões para ganhar 2% de comissão, ou, cara, você pode entender que os melhores players do mercado vieram de baixo vendendo. Se tu pegar as grandes biografias, não é eu saí da Salesforce, eu fui promovido e fui. Não, cara. O Thiago Reis mesmo é um desses caras, né? Que ele fala que ele empreendeu por necessidade, cara, não foi assim. Então, vendas dá esse poder. Então, quando a pessoa que está pensando em vender independentemente se sentir diminuída por estar, eu sou um afiliado, eu não desenvolvo produto, cara, não é bem assim. Porque tu pode ter toda uma estratégia, toda uma organização para tu ser uma grande empresa multiplicadora de resultados e ganhar um faturamento muito maior do que tu ganharia antes, ao ponto de tu escalar isso e terceirizar também, e tu ser um hub. Então, é infinito as possibilidades em venda. E até mesmo tu se desenvolver uma carreira independente ao ponto de chamar a atenção e conseguir um cargo que tu não conseguia bloquear quando estava dentro do mercado tradicional, né? Cara, uma das coisas que eu estou sentindo assim, um orgulho tremendo dessa pegada que a gente está, é que a pandemia trouxe a Salesforce, consequentemente trouxe essa missão para a gente, e tem trago, cara, a oportunidade de eu me conectar com pessoas como você, Marcelão. De verdade, assim. Legal. Cara, de verdade, eu digo porque, assim, eu não sei se você sabe, a gente tem dito, né? Tem umas perguntas, galera, vai mandando pergunta. Lá pro final eu vou separar um tempinho para o Marcelo responder as perguntas de vocês, tá? Então vamos tacar a pergunta aí, fica à vontade. Marcelo, eu digo isso pelo seguinte, a gente está criando uma coisa chamada Caminho de Sucesso do Vendedor. E nesse caminho de sucesso, nessa jornada de sucesso, a gente mapeia ali em que nível que o vendedor está. Se ele é um faixa branca, faixa... A gente está usando essa analogia até os black belts, por isso que o treinamento é black belt. Inclusive, você citou nomes aqui, cara, o Concer, o Reis, o Alfredo Soares, que é nosso sócio, como Malavoto e outros, e eventualmente você e pessoas que a gente tem contato, que são vendedores que a gente considera faixa preta, né, e tal. O que a gente está trazendo exatamente tá no cerne desse tema que a gente está falando. Eu acho que quem trilha um caminho profissional em vendas fatalmente vai virar um faixa preta, que é um cara empreendedor, que ele vai ser uma influência ou um influenciador, é alguém que vai criar um método, vai criar um livro, vai criar uma empresa, vai criar um business, que é um caminho diferente da pessoa que busca emprego em vendas. Então, a gente trago essa cultura assim, porque quem a gente busca, o vendedor, o profissional que a gente busca aqui na Salesforce, e o profissional que a gente acredita que agora faz muito mais sentido, é o que é dono da sua carreira. Cara, e por isso eu adorei o que você falou, e assim, encontrar pessoas que enxergam isso também do mesmo jeito, sabe, Marcelo? Que sabem o que vendas é enquanto ferramenta, e que, cara, eu tenho a possibilidade, assim, o céu é o limite, cara. Se eu tiver bons produtos, Sim. se eu tiver... Então, queria que você falasse a tua visão sobre isso, o que você acha disso, assim, um pouco mais a fundo, né? Mas o que a gente percebe é que ainda tem vendedores inseguros, Marcelo, sabe? Pessoas que ainda estão naquela pegada, querendo um emprego. Às vezes eu prefiro um emprego que me dê benefícios, mesmo que a possibilidade de ganho seja pequena, mesmo que o produto da empresa que eu esteja não traga aquilo que eu imagino de propósito. Então, cara, eu vejo muitos vendedores nesse sentido, e não é que está errado, mas a gente acredita muito que se o vendedor acreditar nele, cara, se ele de fato entender o poder que ele tem, cara, ele vai voar, ele vai ser um empreendedor, ele vai... Então,
Queria que você falasse a tua visão, se você concorda com isso, se não, cara, compartilha com a gente já, assim, lá no cerne do que a gente está falando, né? Legal, bacana. Eu vou tentar ir no cerne, que eu costumo me perder, né, cara? Eu começo a falar muito. Mas eu costumo dizer que você está em casa. A gente cresceu vendo Sessão da Tarde, aqueles filmes da Globo que tinha lá aquelas crianças que vendiam limonada na frente de casa, nos filmes americanos, né? E aquilo era muito legal, né? Tu ter 10, 11 anos e criar uma barraquinha de limonada. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura, a visão de achar que, cara, se uma criança, se alguém tá vendendo alguma coisa na porta de casa, ela tá muito mal, né? E não é assim, né? Teve um diretor do Grupo Cybersul, ele era diretor comercial de 3 empresas, e ele fez um artigo mostrando como vou usar um exemplo bem pequeno, assim, como uma barraquinha de cachorro-quente tem um faturamento ilimitado, assim, né? Então, o que eu quero mostrar, né? Que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma visão ainda de que empreender é dar super certo, mega certo. Quando, na verdade, empreender é a mesma coisa que vender. Porque tu cria o teu... quando tu empreende, tu nada mais fazendo que vendendo aquilo que tu criou. E na jornada de empreender, tu tá sempre levando bucha. A meta sempre... Tu sempre bate uma meta, a meta zera, tu tem que bater uma outra meta, a meta zera, o cliente cancela, dá uma coisa no meio do caminho, né? Então, acho que a dica que eu dou pro pessoal é sair um pouco da caixa realmente, dessa questão de, cara... Legal, eu vou para uma empresa, tá lá, mas por que eu tô com esse mindset de insegurança, né? Por que eu não tenho mindset de abundância, de pensar, cara, eu posso pegar um produto aqui, um serviço de alguém, vender e ganhar uma comissão muito boa. Então, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Há 2 anos atrás eu estava no LinkedIn e vi um grande influenciador anunciar que ele ia vender umas mentorias dele. E quando eu olhei aquilo ali, eu pensei, cara... para o nível de influência que esse cara tem e para o serviço que ele do jeito que ele está falando, está muito humilde. Então eu chamei ele e falei, olha, cara, sei que você deve ter várias pessoas aí que muito fodas para te ajudar, mas da forma que tu tá fazendo isso, cara, eu acho que eu poderia fazer melhor para te ajudar. E ele, beleza, cara, como é que você faria? Eu disse, cara, primeiro posicionamento, tal, passei a minha visão legal. Então vou fazer o seguinte, os leads que vierem eu vou passar para ti, te pago 20%. Cada venda eu ganhava R$2.000. Leads quentíssimos, quentíssimos. Por que eu consegui isso? Porque eu vi uma oportunidade, a visão de vendedor. Dessa oportunidade deu certo. Marcelo, você tinha todas as estruturas, não tinha estrutura nenhuma. Eu tinha um celular e era isso que eu precisava. Um celular, um WhatsApp, não tinha apresentação, não tinha nada. Mas tinha um lead quente e uma comissão altíssima. Então, simplesmente, eu me empoderei, porque quando a gente está com o telefone na mão, o CEO da empresa é nós, né? Para o cliente, a experiência do cliente, para ele, tu é a primeira experiência dele, tu é o CEO da empresa. Então, eu sempre tive essa visão. Então, cara, fiz grana, em uma semana, fiz uma grana boa, isso fui para outra. E, cara, pegando um pouquinho o gancho, quando deu a pandemia, muita gente ficou desempregada. E aí, algumas pessoas iam me perguntar, Marcelo, como é que você fez para empreender? Literalmente, eu mostrei para a pessoa que, cara, o que você faz dentro da sua empresa vendendo para ganhar X, tu poderia fazer do teu jeito, vendendo as tuas coisas, ganhando muito mais. Né? E fico muito feliz que, acho que umas 6 pessoas, umas 5 foram para o caminho de empreender e hoje estão nesse caminho tranquilo, né? E eu conheci a Sales Farm há uns 3 meses, eu achei genial, cara, essa jornada. Porque isso que vocês fazem, vocês dão o empoderamento para o vendedor. Então, cara, qual que é o principal problema que eu tive quando fui empreender? Será que eu sou uma fraude? Será que eu sou um vendedor, um papo de vendedor, que pega um lead aqui? Porque é muito louco, né? Pegar um lead de alto ticket e ligar para o cara e vender sem apresentação. Como assim? Sem apresentação, sem e-mail, @domínio? Cara, acontece. E vou te falar, os negócios grandes, acho que tu deve saber mais que eu. Os grandes negócios, cara, não estão atrás de um PowerPoint, né? Estão atrás de um contato, de uma autoestima, de assertividade. Então, cara, eu acho que vale muito a pena. E eu tinha muito receio de ser um vendedor de papo. E esse caminho do sucesso que vocês vão dar, vocês vão devolver um espelho. Olha, cara, você está nesse nível. Então, isso é muito bom para que o vendedor ganhe confiança. Não, beleza, se eu estou no nível inicial,
Cara, então eu vou pegar um produto de bem transacional, bem plug and play. Quer comprar, não quer, tira objeção, beleza. E à medida disso ele vai fazendo as vendas dele, vai recebendo uma comissão. Ele acha que ele precisa entender também um pouquinho de questão financeira, né, de dividir em três os ganhos dele, né, uma parte para investir, em estrutura, né, que é muito importante, outra parte para ele guardar e outra parte sim para ele pegar para ele, né, porque isso mudou bastante a chave para mim. Quando eu ganhei confiança, que eu sozinho poderia, para eu vender serviços e produtos, e que eu fiz isso de uma forma tão simples, tão eficaz, que eu recebi recomendações para trabalhar com isso, cara, depois só foi, né? Então eu acho que o caminho da é extremamente necessário, cara. Até porque o mundo, né? Não vai ter vaga para todo mundo, e eu acho que o mercado ele precisa de vendedores independentes, precisa de vendedores autogeridos, né? Como é que você vai botar um vendedor júnior dentro de casa para automotivar, para fazer ligações, etc, né? Precisa ser um vendedor autogerido, autoempoderado, etc, que tem essa visão de que, opa, eu sou o dono desse negócio. Então, cara, eu boto muita fé nessa questão de terceirização e saio falando aí, velho. Cara, eu nem sabia da sua história nesse sentido, Marcelo, e você, cara, você é um case real disso, né? Cara, um vendedor autônomo, empreendedor, que foi lá, cara, e tal. Cara, animal, animal. Na época eu lembro que o camarada falou, cara, oh, que legal, Marcelo, eu nem sabia que tinham pessoas que faziam isso. E disso virou mais 3 oportunidades. Cara, eu comprei computador novo, sabe assim, quebrou o computador. Se eu tivesse na empresa, eu ia ter que esperar o 5º dia útil. Só que como eu tinha comissão toda semana, caía a comissão, cara, estragou o computador, beleza, eu fui lá, comprei, ele foi, caralho, isso aqui eu posso falar palavrão assim. Ali, cara, vendedor é negócio. Com cara, certeza. Você negocia, cara, uma grana boa, cara. Tem várias perguntas aqui que a galera já saltou, já soltou. Vamos começar a responder, galera, aqui um pouquinho. Eu acho que tem perguntas interessantes, Marcelo, para dar um tom aqui para o nosso papo. Mas, olha, o pessoal falou ali, o Douglas da minha voz. A minha voz tá, cara, hoje eu gravei um tempasso. Mas vamos lá, olha só. O Robson perguntou aqui como fazer para o empresário sentir confiança no modelo de representação de vendas, né? Acho que, assim, deixa eu dar uma modificada um pouquinho na tua pergunta, se me permite, Robson. Como fazer o empresário sentir confiança no modelo de terceirização de vendas, né? Ou seja, ele contratar terceiros para fazer nesse modelo PJ e não CLT. Qual é a sua visão sobre isso aí, Marcelão? Compartilha com a galera. Como qualquer... isso é uma ação de growth, né? Você quer crescer. Você quer crescer. Então, cara, você tem que testar. Tem que testar. Então, a dica que eu dou tudo hoje em dia é teste, né? Por isso que a gente não compra mais o software na caixinha, né? A gente paga por mês. E aí, se tu sente confiança, você paga anual. Então, o risco de dar errado é muito pequeno. Então, eu recomendo que tu faça um teste, vai lá na Salesforce, se cadastra, o pessoal deve ter lá algum sistema para te indicar melhores profissionais. E se tu quiser fazer por forma independente, cara, tente sempre simplificar para a pessoa que vai estar na ponta, né? Porque o vendedor, ele precisa vender. Ele não precisa gerenciar, preencher formulário, né? O cara mal quer preencher CRM. Então, quanto mais simples tu deixar o teu produto para esse representante, melhor. E, cara, faça porque vale muito a pena. Tem um representante comercial que está louco para ganhar dinheiro e tá louco para vender teus produtos. Então, o risco é extremamente controlado. Então, faz um teste, de repente, com dois perfis de representantes para tu sentir a febre e sempre entenda que tu precisa servir esse cara, né? Então, não é porque ele é teu representante que ele tem que fazer tudo, né? Então, cara, tenta montar apesar de, vou quebrar um pouco a minha língua, mas já deixa tudo na mão, uma apresentação, né, um onboarding para ele, um canal de comunicação. Trate o cara como se ele fosse teu cliente, entendeu? E aí ele vai sentir firmeza, ajude ele a fazer a primeira venda, depois só vai, né? Não, animal. Sobre isso um pouquinho, cara, eu sei que tem uma discussão grande sobre a questão
da terceirização de core business, e vendas é a core business de uma empresa. Mas o ponto que eu trago é que, assim, vendas hoje se tornou, eu diria, 70% processo quando você fala de uma realidade de inside sales, né, Marcelo? E você é um cara especialista nisso, você pode até complementar depois da minha fala aqui, essa questão do gerenciamento através de CRM, usando ferramentas e técnicas, que é o que a gente chama hoje de inside sales, principalmente para vendas mais complexas, quando você tem especialização, como você vai gerenciar, monitorar o time, etc. Então, enfim, é um universo de coisas que se tornou um core, quase que uma empresa dentro da sua empresa. Então, hoje, se eu tenho um negócio, tenho que montar uma operação de vendas, eu tenho que praticamente conhecer de um outro core business, que é esse core business de inside sales. Então, pegando o gancho da pergunta aqui do Robson, o que eu trago é o seguinte: imagina que você é um empresário, agora você quer tracionar vendas vendendo online, e você, de repente, vai ter que se ver aprendendo tudo sobre esse novo core business, que é montar uma operação de vendas online. O que a gente tem dito aqui, Marcelo, até para alinhar com o pessoal que nos acompanha, que está aqui acompanhando, a gente tem clientes nossos, tem pessoas que querem ser clientes nossos, a gente ainda não está dando conta de atender todos os clientes rápido, a gente está atendendo aos poucos os clientes, né? Tem muita gente procurando, o que é muito bom, significa que são muitas oportunidades de bons produtos e serviços à disposição dos vendedores, né? Hoje tem algumas centenas de vendedores ativos na plataforma e milhares de vendedores lá que a gente está acessando pela comunidade. Então, o nosso desafio é fazer isso tudo, se linkar, né? A gente quer linkar as pessoas certas aos produtos certos. Mas avançando só, então, para fechar o entendimento, Marcelo, eu quero te ouvir em relação a isso. Então, o primeiro ponto é que, se você vai montar eu entendo que é necessário ter o core em casa, e a gente não é contra você ter uma operação na sua casa. Mas quando você pensa em montar do zero uma operação, o primeiro ponto é que quando você contrata uma estrutura que ela é especializada, ela vai diminuir tua curva de aprendizado de todo o processo que você tem que saber. Eu acho que isso é uma vantagem. A outra coisa, o risco de montar uma operação terceirizada para o empresário, ele é bem menor, né, Marcelo? Porque, assim, imagina o modelo como todo mundo fez até hoje. Tu vai contratar um time, muitas vezes aí nesse processo já tem uma grande falha de definição de perfil, né, uma grande falha de entender como contratar de fato perfis profissionais para a área de vendas. E aí o empresário contrata, monta o time, investe em treinamento, etc., quando tem, e esse time não necessariamente vai performar, mas o cara já teve todo o risco na ponta. O que a gente faz nessa estrutura terceirizada é minimizar um pouco esse risco. Então, assim, como se tornou um core muito especializado, vendas online, inside sales, é factível terceirizar com alguém, com empresas que tenham especialização em montar esse negócio. Hoje, a gente, como Sales Farm, tem se posicionado nisso. Exatamente, o Átila Fera, ó, sendo minha memória, Átila, a opção de ligar e desligar e de escalar time de um jeito muito mais barato também é uma outra vantagem da terceirização. E a desvantagem de não ter o core em casa, a gente resolve, Marcelo, sabe como? Hoje, se o empresário falar assim, ó, Fábio, tu botou aí 4 profissionais para trabalhar para mim, cara, eu gostei muito de 2 profissionais, eu quero contratar eles. Sabe o que eu faço? Eu facilito esse processo hoje, Marcelo. Falo, cara, que excelente. Excelente, você vai pagar uma taxa de serviço para a gente por isso, a gente vai recrutar esse cara e vai colocar ele para você na tua empresa. Problema nenhum. É a nossa missão, gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda para os vendedores. Seja dentro da Sales Farm como terceirizado ou dentro da tua empresa. Então, e aí a gente vai continuar, talvez tendo a possibilidade ou não, de escalar esse produto aqui dentro. Então, só para aproveitar, deixa, Marcelo, perdão, falei demais, mas é só para contextualizar como a Sales Farm está funcionando, tá? Nesse modelo. E aí, cara, quero saber se tu concorda com esses pontos que eu coloquei aqui, tem algum a acrescentar ou discorda, pode discordar também, sem nenhum problema, mas queria te ouvir. Eu concordo totalmente. Eu acredito que o modelo de terceirização cara, se a gente pegar todas as operações de inside sales que tentaram ser montadas, se a gente tivesse feito de forma terceirizada, cara, a maioria, digo categoricamente, cara, a maioria teria funcionado. Exatamente por isso, porque, cara, beleza, você tem, vou dar um exemplo prático, um cliente meu, ele tem 30 field sales, veio a pandemia, ele vai fazer o quê? Ele vai treinar os field sales para ligar?
Não vai, cara, não vai. O filho de vocês não vai ligar, ele vai ficar frustrado, etc e tal. O que ele fez? Marcelo, eu preciso implantar um processo de pré-venda aqui para os caras ligarem. Cara, por que você não contrata um vendedor freelance? A gente monta o processo aqui, tu gere a pessoa e ela de forma freelance. Ela deu tão certo, ele não acreditava que ia funcionar, a sinergia deu tão certo que ele absorveu a pessoa, natural, é o caminho. Então eu acredito que sim, que seja o melhor. Eu imagino assim, a terceirização como uma ferramenta. Então, por exemplo, uma empresa vende muito por inbound, vende pra caramba, cara, 100 vendas por inbound, legal. Só não vende por outbound. E, cara, você precisa ter esse canal de outbound também, né? Você precisa fazer prospecção. O core da tua empresa é inbound. Como é que tu vai chegar e vai trazer toda uma cultura outbound do nada? E vai colocar uma ferramenta e vai treinar time, mas a tua empresa está vendendo inbound. Até culturalmente vai ser difícil para o teu time absorver essa mudança e dar o devido valor para a iniciativa que tu quer fazer. Então, quando tu terceiriza, é como se tu colocasse num tubo de ensaio o teu experimento e colocasse ele num ambiente super seguro, totalmente controlado, que tu vai medir. Então, prospecção terceirizada não é tirar o pino da granada e jogar. Se der boa, vai cair uma venda aqui. Não, cara. Prospecção terceirizada é mais responsável do que a interna. Porque o terceiro, ele precisa se reportar de uma forma extremamente profissional e o gestor, ele precisa, como ele não pode cobrar aquele colaborador, ele precisa ter um SLA, um acordo muito, muito claro de qual que é as metas, quais são as atividades. E aí entra as ferramentas. Então, cara, hoje você tem gravação de chamada, você tem CRM para registrar, você consegue obrigar a pessoa a registrar os campos. Então, eu acredito que a terceirização, a grande aceleração comercial vem da terceirização. Porque, cara, como é que você vai implantar um setor novo na sua empresa? Como é que eu nunca prospectei. Ou eu demiti todos os meus vendedores na pandemia. Não sei se agora é o momento certo de contratar todo mundo de novo. Cara, terceiriza. Bota ali, você já tem seu processo, chama uma empresa como a Sales Farm, que tem um onboarding para isso, porque crescer dói, né? Então, empresas como a Sales Farm preparam esse processo para que tenha a menor fricção possível. Então, a terceirização é plug and play. Preciso de alguém para fazer... Vou vender um curso meu, preciso de alguém para atender a galera que vai cair aqui no inbound rápido. Eu quero atender a galera em 30 minutos, e isso vai durar por 15 dias. Cara, eu tenho a possibilidade de contratar um time qualificado para fazer um atendimento em excelência através da Sales Farm, através de alguma outra empresa que terceiriza. Isso é perfeito para, por dizer, até para a economia brasileira, cara. Imagina, eu como empreendedor individual, para mim escalar a minha empresa, eu preciso ter uma operação rodando. Então, mas eu não posso contratar um vendedor, então eu vou terceirizar, vou rodar, a hora que eu ver, funcionou, vamos de novo, até o ponto que eu absorvo. Então eu acho, cara, é até uma hipocrisia a pessoa achar que terceirizar não é bom, porque o core da empresa é a empresa, cara. Então, se você tem um SLA de retorno, de transparência, cara, é até melhor você deixar a prospecção, o teu setor de vendas em outro lugar, óbvio, né? Você não vai vender uma consultoria de R$5.000 terceirizando. Mas eu conheço uma empresa que eu sou muito fã, que eles fazem prospecção outbound de setor de TI, só C-level, CTO, só cara difícil, por telefone, cara, terceirizado. Por quê? Porque como é que tu vai fazer uns caras de TI lá, técnico, fazer prospecção, social sell, etc. Então tem que ter uma ferramenta que venha para potencializar isso, né, cara? Você pode contratar um time de marketing para redigir conteúdo, etc. e tal, mas você pode simplesmente contratar um RD, uns freelancers para desenvolver umas copy e colocar para rodar, e à medida que isso vai crescendo, você vai aumentando, ao ponto que tu possa absorver esses colaboradores aí. Até mesmo para tu saber o perfil ideal de colaborador para esse processo. Até mesmo para tu validar uma contratação home office. Até mesmo para tu validar como tu vai fazer a gestão desse vendedor quando tu contratar ele interno, né? Que indicador é importante. Cara, é só vantagem.
eu não consigo ver desvantagem nisso. A não ser que o gestor da empresa seja muito prolixo e ele terceiriza a responsabilidade. Porque tu terceirizar uma operação não te exime da responsabilidade de gerir essa operação. Né? Aí eu terminei legal, né? Acho que dá para terminar assim. Não, e você tocou num ponto, perdão, galera, que a voz está aqui, está gasta. Mas você tocou num ponto interessante, Marcelo, e aí, cara, eu tô vendo um comentário do pessoal achando super interessante, obrigado pela participação. E assim, uma outra coisa é, a empresa sendo iniciante ou não em montar a operação de inside, de vendas, parte do que a gente faz é implementar um processo, Marcelo. Então, quando o cara contrata a gente para terceirização, a gente tem, tanto que a gente cobra um setup no modelo full service, para criar a máquina de vendas, para estruturar o processo. Então, quando a gente fala sobre core, a gente, enquanto Salesforce, não quer ficar com core. Pelo contrário, a gente quer entregar o core para a empresa. A gente, quando monta esse processo a gente entrega para a empresa. Né? Ou seja, o empresário tem o core desse processo e o que você falou é perfeito, cara. É a 4 mãos. Ou seja, a gente pega o time é ligado a Salesforce. A gente tem aqui pessoas que trabalham já terceirizados através da Salesforce, Douglas, a Charine, mais pessoas aí participando ativamente, são orgulho da gente aí, essa galera que está super engajada. Mas assim, a gente monta, inclusive os grupos de gestão, Marcelo, e grande parte do nosso objetivo, e é até um ponto um ponto de fricção ali que a gente tem trabalhado, é preciso que o time que a gente monta terceirizado, mesmo ele não sendo diretamente ligado à empresa, sim, a Salesforce, mas que ele crie a cultura dessa empresa que eles estão representando. Então a gente linka. Então você tocou no ponto. Bom, por isso que é maneiro falar com quem entende do assunto mesmo. Tô falando para puxar teu saco, não. É porque é real, né? Que é assim, cara. A gestão a gestão deu uma picotada. A gestão é real compartilhada, sabe, Marcelo? Ou seja, a gente constrói o onboarding, os treinamentos, o gerenciamento é compartilhado com a empresa. É dando reporte dos resultados o tempo todo para que o empresário com a gente vá pivotando, vá dando sugestões de melhorias. Então, é como se ele fizesse assim. Ele contrata um time, uma equipe, uma estrutura especializada em ajudar ele a pivotar e descobrir o processo dele, a amadurecer o processo dele. E isso vai... cara, como se fosse ele fazendo em casa. Só que ele tem uma estrutura que já entrega isso tudo pronto. Ele não tem que configurar CRM, não tem que instalar CRM, não tem que treinar time, não tem que recrutar time, não tem que fazer nada. A gente faz isso tudo para ele. E, obviamente, a gente faz o sprint é bonzinho? Não, tem um propósito de, cara, tornar vendas acessível para vários vendedores no Brasil de forma independente e, cara, gerar a maior rede aí de pessoas possíveis, ganhando dinheiro, tendo acesso a produtos, né? E, cara, e é por isso que a gente está fazendo esse negócio. Mas, porra, obrigado por ter tocado nesse ponto. E tem uma pergunta aqui para tu, deixa eu mandar aqui. Mas, Marcelo, eu vou te explorar aí, hein, tchê. Nada, guri. Ó, vamos lá. O Douglas, cara, Douglas, vendedor da nossa rede, está em projeto já. Marcelo, qual é a venda mais complexa que tu já enfrentou? Foi a pergunta do Douglas para você aí. Cara, essa é fácil, foi o meu primeiro contrato de consultoria comercial. Foi o meu primeiro contrato como consultor, assim, porque eu era inside sales as a service, né? Então eu vendi três empresas diferentes, e aí eles faziam ações, workshops, e aí eles convertiam lá 50 pessoas, 20 leads chegavam comigo. E nisso uma empresa, num grupo de WhatsApp, perguntou, pessoal, alguém tem uma empresa que faz prospecção terceirizada? Eu falei, a minha empresa faz. E aí eu fui lá, montei a Symbio Sales, que até então não tinha nome, e aí fiquei apavorado, né? Procurei um sócio, que eu achava que eu tinha... Até ali eu nem confiava em mim ainda, né? E aí, quando eu fui para a reunião para saber como era, foi bem... Porque eu saí de um negócio de, cara, eu vendo e recebo para, cara, você vai me dar uma grana preta agora. Né? Então foi um belo divisor de águas, assim. E o que foi legal? Porque eu deixei bem transparente que era o início e tal, mas foi a venda mais complexa, mais difícil que eu fiz assim. Eu acho que quando eu vendo as minhas coisas, eu não me sinto muito bem, não. Cara, eu vendo qualquer coisa, cara. E não é porque eu tenho pau de vendedor, é porque eu vejo o valor em tudo que existe, cara. Legal.
50, medo é uma defesa. Cara, eu vejo valor em tudo. Então, acho que vender a minha primeira consultoria foi a coisa mais complexa. Com o tempo, eu entendi que tu precificar uma consultoria não quer dizer, não é de acordo com o ticket do cliente, mas o quanto eu quero cobrar. Então, hoje eu tenho um valor fixo, alto, porque é isso, entendeu? Eu vou entregar algo que eu vou entregar. Então, a confiança é muitíssimo importante, mas isso só com o tempo, né? Só errando muito. Claro. Aproveitando, Marcelo, fala um pouco mais sobre a simbiose, fala sobre o que vocês fazem. Explica para a galera aí um pouco disso. Legal. Eu parei de trabalhar com consultoria comercial porque, literalmente, pessoal, não é me gabando nada, mas é que tem muita demanda e ficou algo muito corriqueiro. Então, e eu via que eu não conseguia ajudar de fato. Eu boto muita fé em empresas como a Seus Farm, porque além de tu ter uma consultoria comercial, tem uma questão de tu colocar funcionários, treinar times, então na época era algo que eu não estava focando muito. Hoje, e é o que eu foco agora e não vou focar mais, é na parte de educação comercial para gestores. Então hoje eu trabalho no modelo de mentoria, assessoria, né, para gestores comerciais, então eu ajudo a otimizar um processo que já existe. Então a empresa tem um processo, já vende, tem lá 10, 20, 30, 50 vendedores, ela, no meio da operação, tu não consegue parar para ter uma visão de fora. E eu tenho essa visão de fora e eu consigo arredondar os cantinhos desses processos e faço uma coach, questões desse tipo, né? Eu me divirto pra caramba, é isso, cara, é isso. E foi por causa de vendas. Não foi por causa de um prêmio, não foi por causa de um reconhecimento, de uma palestra que eu fiz, de um curso que eu lancei. Foi por causa de vendas. E aí, tudo foi. Então, hoje para vender, eu só faço conteúdo. Então, eu falo com o público, eu estou vendendo o tempo todo. Então, hoje eu falo com o público que eu quero falar, com os valores que eles têm, e as minhas vendas acontecem ao natural, assim. Então, mais uma dica que eu dou, cara, acredite em você mesmo e tenha uma visão de médio prazo, cara. Vai, constante, que, cara, chega uma hora que vai na inércia. Né? Quando vê do nada, você... Cara, tipo o Fábio aí. Cara, animal demais. Deixa eu te trazer um ponto, assim, caminhando até já para próximo do fim do nosso papo. Pô, tem uma galera que entrou aí, o Lucas Gieto, lá do Gestão 4.0, a gente está trabalhando junto lá agora, Fabião, da VCI, cara, uma galera que acompanha a gente, que está torcendo por esse negócio. O Átila colocou aí, ó, single sales, quem quiser. Com certeza, Marcelo, a gente vai trocar ideias aí, quero falar com os melhores, quero trazer os melhores, então a gente tem uma pegada, até para a galera saber, um pouco dessa jornada do caminho do vendedor, para quem que tiver interesse nessa jornada em se tornar um gestor, a gente ter essa trilha de capacitação também para formar gestores de times, desses times que a gente está terceirizando, né? Então a gente quer tirar da própria galera os gestores que vão tocar as futuras operações dentro da Seus Farm. Então isso faz um pouco parte do nosso propósito e tu vai ajudar a gente aí com a tua visão de gestão e tal, para a gente fazer esse negócio arrebentar, parceria com a Singles, a gente te indica para os clientes e vamos que vamos. Tem mais uma pergunta ali, ó. Eu me inscrevi, uma coisa para a galera saber, que eu me inscrevi na Seus Farm e recebi uma ligação uns dias depois ali para fazer uma entrevista lá para a jornada do vendedor. Achei muito legal essa experiência, cara. Legal. Cara, ó, o Marcelão perguntou, tem um mínimo de histórico que a empresa deve estar vendendo para você dar a sua consultoria? Precisa ter uma operação rodando com no mínimo 6 meses. Essa é a característica básica, né? Legal. Pelo menos 6 meses de operação. Legal. Animal. Bom, galera, assim, eu quero agradecer demais todo mundo que tem participado e apoiado. Eu lembro que quando a gente lançou a Seus Farm, Marcelão, na pandemia, eu lembro de um domingo, bem no auge lá da pandemia, quando a ficha caiu para todo mundo, eu liguei para o meu sócio, o Gustavo Mota, que não está aqui agora, sentindo falta dele, ele está viajando. A gente se fala todo dia, 4 meses intensamente. Então eu estou com saudade dele. Mas assim, eu liguei para ele, a gente falou, cara, e eu lembro que eu falei assim, Mota, o que está acontecendo? A gente imaginava um cenário onde as pessoas pudessem trabalhar de home office, Marcelo,
já era a ideia da independência, sabe? Desde que tenho essa ideia, pego o Uber e, por exemplo, eu vou conversando com os motoristas assim, às vezes até um pessoal mais da terceira idade e tal, e eu lembro que eu ia entrando e perguntando, vem cá, cara, o que você faz? Porque, e para muitos, por exemplo, o Uber é um complemento de renda, né? Eu falei, cara, se tu tivesse a oportunidade de, sei lá, trabalhar atendendo um cliente, vendendo de casa, de home office, tivesse uma plataforma que te desse produtos, que tu pudesse representar, o que você faria? Ele falou, cara, eu com certeza estaria focado nisso. E aí você vê as histórias, né? Gente que já foi executivo de grandes empresas e está sem emprego agora, ou foi representante comercial, indústria, ou e tal, e não tem, e não tinha algo como isso. E aí eu falei, então isso eu já vinha nesse movimento, e cara, quando rolou a pandemia, eu falei, Mota, cara, se tem uma hora pra gente ajudar a galera, se a gente quer fazer um negócio com propósito, cara, a hora é agora, sabe? E vamos encarar esse negócio, vamos lançar. E aí, cara, eu saí lá da posição de head lá do Nibo, que é a empresa onde eu sou sócio, e vim tocar esse negócio. E parece, cara, que quando você faz um negócio com propósito real, você vê algo que eu acho que é maravilhoso, muito poderoso, Marcelo, que é a concordância das pessoas, sabe? Que é perceber as pessoas torcendo, querendo ajudar e viabilizar para que a coisa dê certo. Cara, assim como você, que, porra, não é aqui, a gente nunca tinha falado, né, Marcelo? A gente está se falando assim pela primeira vez, cara, e não tem nada combinado aqui, Marcelo não está ganhando nada para falar bem da Seus Farm e tal, tem nada disso. É real, né, Marcelo? É real. E a gente vê, cara, isso acontecer com todas as pessoas que estão conectadas com a gente, a intenção de fazer isso dar certo. E, cara, eu tenho trabalhado incansavelmente para fazer isso dar certo. Então, estou muito grato por isso, assim, né? E, cara, te agradecer demais também. Tamo junto, com certeza a nossa história vai se cruzar muito ainda, a gente vai fazer coisas juntos, porque tu é um cara que vive isso, né? Que respira isso também, né? Então, cara, queria já deixar minha gratidão e, cara, dar esse tempo para você aí, tem 10 minutos aí quase, você fazer suas considerações, etc., agradecer quem você quiser e tal, mas eu já quero meter esse pá aqui nos meus agradecimentos a você, tá? Tem uma pergunta ali da Bárbara, se tu quiser responder a pergunta dela também aí, cara, o tempo é teu aí. Em relação ao ela perguntou, prazo de compra para revisar resultados, eu acho que sim, né? O contrato mínimo. Olha, o que eu acho que sim, né? Pelo menos uns 30 dias. Né? Eu acho que contratar no modelo como serviço é interessante. Mas varia um pouco também de comissão, etc. e tal, né? Mas então é isso, pessoal. Da nossa, só para embarcar nessa pergunta aqui da Bárbara, eu não sei, Bárbara, se você perguntou em relação a como vendedor ou como empresa que contrata a gente, né? Mas os contratos, sim, eles são todos alinhados em relação a resultado. Com os vendedores, a gente geralmente faz um contrato, que esse contrato ele pode embarcar um projeto ou vários projetos, e aí geralmente tem um acordo de remuneração e tal, um contrato PJ. E com as empresas, quando a empresa contrata seus farm, a gente tem geralmente acordos ali de entregáveis, etc. E a evolução desse contrato é mediante resultado, tá? Só para deixar isso alinhado. Mas vai lá, Marcelão. Legal. Então, cara, brigadão mesmo pelo convite. Eu conheci o Gustavo Mota, cara, há uns 3 meses. Ele participou do nosso podcast do ano passado, mas aí, infelizmente, teve um probleminha com o áudio e não consegui publicar. E ali que eu conheci a Seus Farm, o site de você estava bem inicial ainda, eu achei muito legal, cara. Cara, agradeço muito o espaço. Eu gosto muito de falar com o vendedor, né? Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, cara, vai empreender, cara. Pelo amor de Deus, tenha uma renda extra. Se você está trabalhando, cara, se inscreve na Seus Farm, pega algum serviço, alguma coisa para vender, porque o mundo mostrou pra gente que quem menos corre voa. Né? Então, se você ama sua família, se você quer o melhor para ti mesmo, cara, você precisa assumir a responsabilidade da sua vida, né, cara? Então, trabalhar numa empresa é ótimo, cara, é ótimo, é muito bom, mas tem muita menos empresa do que pessoas precisando trabalhar. Só que se tu for ver no site da Seus Farm, a quantidade de oportunidade que tem, fora o networking,
Porque tu pode ser um vendedor desempregado ou um vendedor que está frustrado na empresa que tu está. Mas no momento que tu entrar numa jornada como a da Sales Farm, tu vira outra coisa. Tu vira algo mais do que tu já é hoje. Então, por que tu não vai fazer isso? Né? Eu acho que a galera precisa assumir a responsabilidade e dizer, cara, o futuro é meu e eu vou fazer. Se eu pudesse ouvir eu me falando há 10 anos atrás, eu juro por Deus que eu tinha queimado a minha carteira de trabalho. Porque é muito gratificante tu começar a vender de forma independente e sentir o respaldo do que tu faz, isso te edifica demais. E a carreira em vendas, hoje está se falando em carreira em vendas, né? Até 6 meses atrás, um pré-vendedor sonhava em ser um inside sales. Um inside sales sonhava em ser um gerente. Mas não precisa ser assim. Você pode... Uma carreira em vendas é uma carreira de comissões altas. Então, não tem problema focar em ganhar uma grana, em pegar um produto e vender. E, cara, faça. Não perca tempo. Cada segundo que tu deixa de gerar valor para alguém, tu está perdendo uma oportunidade de fazer uma venda ou de fazer um network que vai te abrir uma porta, e esteja sempre disposto. Um amigo mesmo falou isso ontem, os dispostos se atraem. Então, se de repente para ti, ser afiliado, terceiro, não é a minha praia, beleza, cara, tem uma galera que tá afim. E aí você vai fazer o quê? Você vai estar disposto e você vai se conectar com o quê? Com um cara tipo Fábio, um cara tipo Gustavo, entendeu? Então, às vezes também é preciso deixar algumas coisas para trás, alguns vieses, alguns amigos, algumas coisas para trás, deixar de ouvir certas pessoas para, cara, fazer o diferente mesmo, porque, cara, se você fizer algo que ninguém tá fazendo, você já é melhor que muita gente. Então, só faz, cara. Vai vender que vale muito a pena. Pô, irmão. E se tiver na dúvida, me procure. Joga Marcelo Pipe Drive no Google ou pesquisa Marcelo Pipe Drive no LinkedIn também, você vai me achar. Se quiser trocar uma ideia, eu vou te dar uma injeção de autoestima lá para você entrar na Sales Farm. E esse dia uma menina perguntou, Marcelo, como é que eu posso te agradecer? Eu disse, olha, se em um ano tu não estiver empreendendo, eu vou ficar muito bravo. Ela queria uma mentoria, ela é gerente comercial há 3 anos numa empresa. Ela queria uma mentoria para ir para o próximo nível. Eu falei, cara, você não quer uma mentoria para ir para o próximo nível como gestor. Você quer uma mentoria para sair dessa empresa. Fala a verdade. Ela isso mesmo, papapá. Então, cara, assuma a responsabilidade e vai para cima. O mundo tá cheiaço de oportunidade e de caras que abrem. É isso. Porra, cara. Gratidão. Só gratidão, Marcelo. É exatamente isso que é o sentimento da gente. Porra, obrigado. Galera, obrigado aí pela audiência, por estar curtindo isso tudo. Marcelo, estamos conectados. A gente vai falar mais então. Cara, sucesso para ti. Da nossa parte aqui, quem tiver interessado em gestão, a gente indica. Vamos falar mais sobre como pendurar a simbiose ali. Charine, beijo. Douglas, a galera vendedora que está aí na plataforma já fazendo esse movimento. Cara, enfim, muito grato por tudo que está acontecendo. Marcelão, tamo junto. Vamos ficando por aqui. Só tirar aquela foto aí. Faz uma pose bonitão aí pra gente publicar esse negócio. Bonitão é difícil, né, cara? É que eu vou... Aí. Fechou, mestre. Galera, grande abraço. Fechou. Marcelo, obrigado demais, viu? Valeu. Muito parabéns pela iniciativa e valeu a galera que veio aí pra me assistir. Vi vários conhecidos aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, galera.